Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. A nossa aula será extremamente técnica e por esse motivo eu peço o máximo da sua atenção nesses minutos que vão suceder a nossa explicação. Hoje nós vamos falar sobre sistema político brasileiro. Me chamo Doroteu e sou professor de Ciências Sociais e Filosofia. Antes de qualquer coisa, é importante entender que esse assunto que nós vamos abordar hoje, ele é de extrema relevância tanto nas ciências sociais, ciências humanas e ciências políticas. Não é possível compreender política sem antes entender o seu próprio sistema político, cujo qual você estará inserido. A política, ela é algo existencial. A política é algo que você precisa estar presente, você precisa vivenciar, porque ela acontece todos os dias. Por esse motivo, você precisa ter um olhar técnico acerca do sistema político a qual você está inserido. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema político brasileiro, a qual nós estamos aqui vivenciando todos os dias. Antes de qualquer coisa, é importante você entender que o Brasil é uma república federativa. República porque é a organização do Estado, que na última aula que nós temos aqui no nosso canal, a gente explicou o que é Estado. Se você não viu, entre no nosso canal e acompanhe. O que é o Estado? Tem uma explicação bem clara aqui. Bom, a República está relacionada ao Estado. E federativa? República Federativa do Brasil. Federativa é porque nós temos federações, nós temos entes federativos. E o que é isso, professor? O que são os entes federativos que nós temos na República Federativa do Brasil? Esses entes federativos são os estados geográficos e os municípios, a qual pertence aos estados. Tudo bem? Então, por isso que é República Federativa do Brasil. República porque é a organização do Estado. E federativa porque nós temos entes federativos que são os estados e os municípios. Bom, o que é a República? A República, como vocês acabaram de prestar atenção, ela pertence à organização do Estado. E que vem, o termo República, ele vai ter alguns significados, algumas vezes até ambíguos. Só que o que é importante vocês observarem? República, a concepção dela, ela vem do latim, né? Res publica, que quer dizer o quê? Coisa pública. Quando se fala em república, é uma espécie de contrariedade aos sistemas do Estado lá no antepassado. Então, quando nós temos a questão da república, é porque nós vamos ter um Estado que não se baseia na hereditariedade. O que foi um Estado baseado na hereditariedade? O poder era passado de pai para filho, de familiar para familiar. Uma espécie de nepotismo na cara larga. Era assim que acontecia lá no passado, que vocês irão observar isso também nas explicações anteriores de videoaulas. Então nós temos aqui a criação da República, porque é uma estrutura do Estado a qual nós não teremos a hereditariedade ou o direito divino, que é aquilo que ficou muito conhecido na Idade Média, onde as pessoas que estavam no poder falavam que eram representantes de Deus, e por isso você não poderia questioná-las, porque se você questioná-las, você estaria questionando o próprio Deus. Conseguem compreender o que nós estamos falando? Bom, então acho que ficou claro para vocês porque o Brasil se chama República Federativa do Brasil. Tá claro? Bom, nós vamos entender lá no início dessa explicação que federativa, República Federativa do Brasil está relacionado aos entes federativos, que são os estados. São os estados. São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, Acre, são esses os estados. E os municípios de cada estado. Todo estado tem municípios diversos,
né? O Brasil tem muitos municípios mesmo, e esses fazem parte, compõem a federação. Bom, dito isso para vocês, é importante entender que esses estados, essas regiões, esses municípios, eles possuem a autonomia. O que é a autonomia? É a independência. Tanto os estados quanto os municípios, eles podem legislar, né, e administrar, ou seja, eles podem criar leis específicas para a sua determinada região, tanto os estados quanto os municípios. Isso, é claro, no âmbito estadual e municipal. Como vocês viram nas últimas aulas, nós temos a repartição dos 3 poderes, para tentarmos, ao máximo, diminuir qualquer tipo de tirania ou autoritarismo. Então, os estados e os municípios, eles gozam de direitos, né, na sua autonomia. Eles podem criar regras, eles podem criar leis à sua região, ao seu município, ao seu estado. Está claro isso para vocês? Então, tanto no âmbito estadual quanto municipal, poderá, né, ter a criação dessa administração e dessa legislação específica. É por isso que nós vamos ter os deputados estaduais, os vereadores, a qual ajudam a administrar o município. Tá claro? Comece a coligar os cargos políticos, tá, pessoal? O cargo político serve para administrar, para auxiliar a vontade da população, da sociedade, tá? Isso é base. Por isso que a nossa aula de hoje vai ser técnica, porque nós vamos trabalhar com funções e nós vamos trabalhar com dados e números. Prestem atenção e não se confundam. Bom, vocês viram que a República Federativa do Brasil terá os estados e os municípios que possuem a sua autonomia para criar leis e para administrar. E nós temos a União. Quem é a União? A União é o governo federal. É o governo federal. Por que se fala União? Porque ele une todos os entes federativos e administra todos. Por isso que a verba central, todos os impostos do Brasil, chega lá primeiro. E depois que a União vai distribuir, né, vai distribuindo, até chegar ao município, até chegar ao teu bairro aí, tudo bem? Então entendo que a União é o poder máximo, porque é o governo federal. Espero que vocês tenham compreendido de uma vez por toda, porque nós chamamos República Federativa do Brasil. Bom, pessoal, agora eu quero que vocês entendam um exemplo que eu vou passar na aula de hoje na explicação. Como funciona na prática? A União recolhe os impostos. O que é o imposto? Imposto já está falando, é imposto. Você tem que pagar para o Estado. Lá no contrato social, vocês também têm uma videoaula explicando aqui no meu canal. Lá no passado, o contrato social, você aceitou abdicar da sua natureza selvagem para a criação de um Estado que fosse administrar aquela região, aquele lugar onde os seres humanos se encontram, né? Então, lá no passado, a gente aceitou a criação do Estado. Então, quando nós falamos de imposto, é uma quantia que você tem que dar para o Estado existir. Sem o imposto, o Estado não existe. O Estado existe por causa do imposto. Então, entenda uma coisa. O contribuinte, quem é o contribuinte? Todos aqueles que pagam impostos dentro do país, que somos os cidadãos, né? Ao menos na teoria é assim que deve funcionar. Então, nós temos os impostos. Vamos focar nesse primeiro momento o âmbito da educação. O âmbito da educação, nós vamos ter a União, que vai recolher os impostos e vai repassar tanto para o Estado quanto para o município. Então, a União tem a obrigação, ela tem uma porcentagem de todo o dinheiro que arrecada para aplicar na educação do país. A mesma coisa é o Estado. O Estado tem uma porcentagem por lei, tá? Que ele tem que aplicar na educação do Estado. E o município também. O município tem uma porcentagem que ele é obrigado por lei para aplicar em seu município na educação. E aí, para não ficar tão complexo, nós vamos entender que o governo federal, né, a União, ela vai ali direcionar
as verbas, ela vai direcionar a educação do país e uma das suas funções é o ensino superior, a qual ela vai estar mais atenta, estará mais atenta para fiscalizar o ensino superior no país. Tudo bem? E aí nós vamos ter o Estado. Qual é a obrigação do Estado? Também é repassar essa quantidade e focar no ensino médio, tá? E, claro, auxiliar no ensino fundamental. E nós temos o poder municipal, né? A repartição municipal. Qual vai ser a função municipal? Focar no ensino fundamental e no ensino infantil, nas creches. Essa é uma obrigação por lei, tudo bem? Tudo que nós estamos falando aqui é lei, está presente na Constituição Federal. Não é uma questão, eu acho legal que seja assim. Não, é lei, tudo bem? Por isso que a aula de hoje é técnica. Bom, dito isso, eu acho que eu dei uma exemplificação para a compreensão de todos. Agora nós vamos entender um pouco mais, né, da divisão. Nós temos aqui a República Federativa do Brasil. Nessa República Federativa do Brasil nós vamos ter a União, que é o governo federal, né, e o o âmbito legislativo, tá? Nós vamos ter na União o governo federal e o âmbito legislativo. Vamos entender que o governo federal é a figura do presidente da República. Presidente da República, tudo bem? E nós vamos ter o poder legislativo, que é central lá em Brasília, no nosso querido Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vai ter o quê? Vai ter a Câmara dos Deputados Federais e vai ter o Senado Federal. Observe, nós já estamos criando nosso mapa, né, do sistema e da fisiologia política brasileira. Bom, dito isso, dentro da República, como eu já expliquei no início, nós teremos os estados, né, e o Distrito Federal. Os estados e o Distrito Federal, que também, de maneira prática, é um estado. Nós teremos os governos estaduais, é o governador do estado, e nós teremos as assembleias legislativas, que são os deputados estaduais. Não perca o fio da meada, tudo bem? E nós teremos o municipal, que pertence à repartição, né? Está dentro da União, está dentro dos entes federativos. O município, as pessoas estão no município, né? Você está dentro de um município, você não consegue estar dentro de um estado a toda hora. Então o município, ele é uma das partes mais importantes, porque é o poder político vivenciado diariamente pela população e pelos cidadãos. Tudo bem? Tá claro? E como é o município, professor Doroteu? O município, ele será dividido pelo poder executivo, que é as prefeituras, o poder executivo, os prefeitos. E nós teremos as casas legislativas municipais, como nós chamamos, Câmara de Vereadores, vereador, tá? A vereança. Tá claro isso? Bom, nós estamos chegando na nossa parte final da nossa aula. Olha que legal, uma aula técnica, né? Uma aula bem explicativa e de uma vez por todas você não ter mais dúvidas do sistema político do Brasil. Pelo amor de Deus, espero que depois dessa aula explicativa você não tenha mais dúvidas como funciona o sistema político brasileiro. Tudo bem? Um discente em Sociologia, em Ciência Social, Ciências Humanas, Ciências Políticas, não pode ignorar, não pode ser leigo quanto ao sistema político do seu próprio país. Que vergonha, hein? Você não saber o sistema do seu próprio país. Que vergonha! Então nós estamos aqui liquidando qualquer dúvidas acerca disso. Ah, professor, e qual é a quantidade desses rapazes e dessas moças que trabalham pelo bem da população? Vamos esclarecer isso agora. No Brasil, galera, no Brasil, no país todo, um espaço, um pedaço de chão, um território que nós chamamos de Brasil, nós teremos essa quantidade. Primeiro, o nosso presidente da República Federativa, que é o presidente, poder executivo. E nós teremos 513
13 deputados federais, a qual pertence ao Poder Legislativo Nacional. E nós teremos 81 senadores. 81 senadores que também pertencem ao Poder Legislativo Nacional. Nós teremos 27 governadores que administram o Poder Executivo nos estados. O governador, né? Ou governadora, que tenhamos muita governadora aí para aumentar a diversidade do nosso poder político. E nós temos 1.059 deputados estaduais, aqueles que estão nas câmaras legislativas de cada estado. Aqui em São Paulo é a LESP, né? Lá no Rio de Janeiro é a LEG, e assim por diante. Esses são os deputados estaduais, tá? Eles legislam, eles são do poder legislativo em cada estado. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? E nós teremos 5.568 prefeitos. Como eu disse, é muito município. 5.568 prefeitos. Esses fazem parte do poder executivo municipal. Tudo bem? E agora nós teremos a maior quantidade de um cargo político eleito pela população do Brasil. Qual é a quantidade? 58.208 vereadores. É essa quantidade que o Brasil possui daqueles que fazem parte do poder legislativo dos municípios, tá bom? Vereador é um cargo muito importante, porque é ele que olha a calçada, é ele que deve olhar o asfalto da sua rua, é ele, tudo bem? Então a gente tem que prestar atenção muito nisso. E eles que levam as demandas da população no bairro, no município, para a prefeitura, para o prefeito. Então, pessoal, é muito importante a gente entender na prática como funciona o sistema político brasileiro. Não adianta você criticar, não adianta você ficar lá lacrando na internet, brigando por política, discutindo por política, se você não sabe o básico, que é o que a gente tem acompanhado bastante. Pessoas cheias de razão, de notoriedade, mas não sabem o básico de política. E política é uma ciência. Não é só balela ficar mentindo como muitos acreditam que é a definição de política. Política é uma ciência. Existe toda uma fisiologia e uma liturgia que você precisa saber. Tá? Infelizmente, muitos pensam que é só opinar e acabou. Não é. Tudo bem? Tá claro? Bom, para finalizar, pessoal, nós teremos aqui 3 termos que eu vou pedir a atenção de vocês. Tudo bem? Para finalizar a aula de hoje, nós teremos 3 termos muito importantes, que é o Estado Democrático de Direito, artigo 14 da CF, e eleição majoritária e proporcional. Bom, para esclarecer, eu quero começar pela parte técnica, bom, porque as outras vai ficar um pouco mais fácil. Parte técnica, pessoal. O que é uma eleição majoritária? Sabe quando vai ter? Vai ter eleição agora, esse ano, 2024. Você entra lá na urna e você escolhe o seu candidato, né? Ou os seus candidatos, é claro. Pessoal, vamos entender o seguinte: eleição é dividida em majoritária e proporcional. Mas não acaba aqui, porque na eleição majoritária nós teremos também a simples e absoluta, tá? Nessa divisão de eleição majoritária, nós teremos a simples e absoluta. Professor, até onde vai acontecer a eleição majoritária? No cargo de poder executivo, tá? Presidente e assim por diante. Toda a questão executiva, toda a eleição que vai atender ao âmbito majoritário, vai se abordar ou pela simples ou absoluta. Tudo bem? Deixa eu só corrigir aqui. Absoluta. Bom, vamos lá. O que é uma eleição simples? É a eleição onde a quantidade de votos é o fator principal. Então nós temos a quantidade de votos que vai determinar se a pessoa ganhou ou não. Só que no Brasil,
nós nos baseamos pela questão da eleição majoritária absoluta, que é o que, professor Doroteu? 50% mais um voto. Olha só, um voto, pessoal. 50% para a pessoa ganhar uma eleição majoritária absoluta. O que ela precisa? Ela precisa ter a quantidade de votos 50% mais um. Se ficar entre 50% ou abaixo, nós vamos para o segundo turno, que é o que aconteceu na última eleição para presidente da República. Foi uma eleição extremamente acirrada e nós tivemos o segundo turno. Por que nós tivemos o segundo turno? Porque não ficou decidido ali. Os candidatos obtiveram uma margem de 50% abaixo de porcentagem. Então nós tivemos que ir para o segundo turno, porque é necessário que seja 50% mais um. E é lógico, né? Alguém para ganhar a eleição no Poder Executivo precisa superar a metade. Ela precisa superar a metade e ter mais um voto. Pessoal, é claro que nós falamos um voto, mas quando se fala de Brasil, é milhões. Tudo bem? Bom, espero que esteja ficando claro para vocês essa questão. Eliminem essas dúvidas de uma vez por todas, pelo amor de Deus. E nós temos, pessoal, a eleição proporcional. Eleição proporcional. E o que isso significa? Essa vai acontecer muito nos poderes legislativos, tá? E o que vai ser o fator crucial nessa divisão eleitoral? A questão partidária. Por quê? Porque a visão da divisão jurídica, filosófica de uma eleição proporcional é que você fortaleça os partidos políticos, a qual precisa ser forte, precisa representar a democracia. A democracia ela é representada, ao menos em teoria, pelos partidos, pelos movimentos políticos. Então, quando nós temos uma eleição proporcional, a ideia é realçar, é fortalecer os partidos políticos. E como isso funciona na prática, professor? Funciona que numa eleição proporcional, o voto nominal não é o mais importante. Como assim, professor? Não adianta eu votar apenas no candidato X se o partido dele não alcançar uma quantidade de votos mínima, tá? Diante de toda a quantidade de votos no total. Ou seja, um candidato de um partido X, ele pode ter lá 1000 votos. Ele pode ter 1000 votos. Ele é do partido X. E outro pode, no partido Y, pode ter tido apenas 500 votos. 500 votos. E aí, quem ganharia, na sua perspectiva? Quem ganharia? Do partido X, que teve 1000 votos, ou do partido Y, que teve 500 votos? Você vai falar, professor, o partido X, né? Porque ele teve mais votos. Não necessariamente. Porque na eleição proporcional, a gente vai observar a quantidade de votos no partido. É por isso que a gente observa a pessoa de um partido, só que ela recebeu bem menos votos do que o outro, que não passou, não ganhou a eleição. Só que por que ele foi eleito? Porque o partido dele obteve uma margem de votos maior, superior. Tá claro isso, pessoal? Pessoal, nós estamos aqui analisando, apreciando pontos muito importantes e técnicos, tá bom? Para finalizar, eu quero que vocês entendam o que é o Estado Democrático de Direito. Quando nós falamos de Estado Democrático de Direito, é baseado no artigo 5, tá? Artigo 5 da Constituição Federal. Por isso que é muito importante vocês entenderem o artigo 5. O que é isso, um Estado Democrático de Direito? É um Estado onde todas as pessoas serão tratadas da mesma forma. Ninguém é superior ao outro. Não importa o seu destaque dentro da sociedade. Todos serão tratados igualmente. E por fim, artigo 14 da CF. O que diz o artigo 14 da CF? Diz que nós vivemos em um sistema democrático e que as pessoas escolhem o seu representante, os seus representantes, por intermédio do voto. Pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Doroteu, não entendi determinado ponto. Retorne à aula.
e assim sane qualquer dúvida, porque esse é um assunto muito importante, é um assunto que você precisa entender para você estar numa prova, num concurso, saber responder uma questão no vestibular e assim por diante. Muito obrigado, professor Doroteu, e um forte abraço.